Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Hoje nós vamos apresentar uma convidada maravilhosa, mas antes vou dar as boas-vindas à minha co-host. Muito prazer, você corta essa parte. Muito prazer, Nath Sampaio. Obrigada, muito prazer, Mônica Patrizzi. Obrigada. Antes da gente começar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo, empresários, empreendedores e pessoas que precisam assistir e obter esse conhecimento que é fundamental, acho que para todo mundo. Este episódio é patrocinado pela papelaria Carta d'Amore, onde criatividade e eficiência caminham juntas. Conhecida por seus produtos encantadores, olha os produtos aqui, ó. Um deles, claro. E exclusivos, a Carta d'Amore oferece tudo o que você precisa para soltar sua imaginação. De canetas, você está fazendo eu rir no meio do negócio. De canetas e lápis a cadernos e marcadores de texto. Tá parecendo Libras isso. Eu falo e ela traduz. Vamos lá. Deixe-se inspirar e potencialize sua produtividade com o charme singular dos produtos da papelaria Carta d'Amore. E que vocês podem acompanhar e já começar a seguir @carta.d'amore, tudo junto. E esse episódio também é patrocinado pela Produtora Ideal, onde suas ideias ganham vida em formas de imagens cativantes. Se você busca criar conteúdos audiovisuais profissionais que realmente vão se destacar na sua rede social, a Produtora Ideal é a sua aliada perfeita. A gente tem um estúdio completo aqui no Rio de Janeiro e a possibilidade de gravar também no local que você preferir. Eles transformam vídeos para redes sociais, cursos online e podcasts em verdadeiras obras-primas. Realize suas visões com a Produtora Ideal. Para você seguir também é @produtora.ideal. A liderança está evoluindo para atender as demandas de um ambiente de trabalho em constante transformação. Algumas tendências moldam essa nova era de liderança, como, por exemplo, o incentivo ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional, para promover o bem-estar entre os colaboradores. A outra tendência é a integração intergerencial, a pessoa escreve errado, né? Tem que ler errado. Com a diversidade etária, principalmente, que está crescendo demais, essa crescente, ela também está muito incluída no local de trabalho. E os líderes podem criar pontes entre diferentes gerações que valorizam a variedade de experiências e perspectivas para fomentar a inovação e a colaboração. Outra tendência é a ênfase em diversidade, equidade e inclusão. Promover esses ambientes inclusivos respeitam e valorizam as diferenças, faz o impulsionamento da criatividade e o desempenho organizacional. Essas tendências refletem uma mudança significativa na forma como a liderança é percebida e praticada, enfatizando a importância de uma abordagem mais humana, adaptável e tecnologicamente integrada para enfrentar os desafios emergentes. A nossa convidada de hoje, maravilhosa, vai fazer essa exploração como a liderança e o entendimento dos perfis comportamentais podem transformar a mentalidade e os resultados empresariais com insights da mentora e treinadora Denise Brandt. Além de mentora e treinadora de líderes, ela tem ajudado milhares de empreendedores a multiplicar seus resultados. Denise iniciou sua jornada empreendedora vendendo produtos de limpeza, expandiu uma empresa ao lado do marido e encontrou sua paixão no desenvolvimento pessoal. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Olá, meninas. Olá! Que É honra, nossa! estar aqui com vocês, estar aqui com o público. É um grande prazer, realmente. Admiro muito o trabalho de vocês. É Me sinto recíproco. honrada em estar aqui para falar desse tema tão importante como você falou. Antigamente, ser líder era ser chefe. Era aquele que mandava e todo mundo obedecia. Hoje, com toda essa mudança tecnológica e também tendo que lidar com as diferentes gerações, tudo mudou, né? E aí a gente precisa adquirir conhecimentos, comportamentos para poder estar lidando com toda essa gama de inovação, né? Exatamente. Olha aí. Necessária para gerar os resultados estipulados. E janeiro, né? A gente está aí, fevereiro, é o início do ano, é muito bom aí a gente estar trazendo esse conhecimento. Verdade, isso é muito bom porque é um conhecimento que, por mais que as pessoas, eu acredito, tá? Que as pessoas comecem a falar, né? Porque isso ficou uma moda de um tempo para cá, a diferença de líder para o chefe. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que estão aí associadas à liderança e, como a gente está aqui trazendo, tem sempre um desafio que a gente tem que lidar. Sim, vários, né? Vários. Todos os dias, né? Isso aí eu brinco que quem não quer sair da zona de conforto e não senta na cadeirinha do líder. Né? Com certeza. Então, porque a gente lida com pessoas, né? E pessoas são imperfeitas, inclusive o líder. Né? Então, o líder também entender seus pontos de melhoria é fundamental. E através do perfil comportamental isso fica muito mais claro e muito mais fácil de resolver. Todo mundo pode ser líder? Todo mundo pode, desde que esteja disposto A sair da zona de conforto. a mudar, a aprender. E principalmente aprender a quê? Lidar com pessoas. Porque quem gera o resultado nas empresas não são as máquinas. Não. Nunca. São as Pessoas. Com certeza. né? Então, o cerne da liderança é você saber lidar com pessoas. Pessoas de diferentes perfis, pessoas com culturas, né? Que trazem de suas casas diferentes, pessoas de gerações idades diferentes. Então, hoje, grandes empresas têm programas para gerar essa integração. Eu dou um treinamento, né, sobre como lidar com a geração X, Y e Z. Em breve entra a Alfa, né? Aí também. E hoje, para você ver, está tendo uma crescente de assinatura de carteira da geração X. Por quê? Porque os líderes não estão sabendo lidar Com a geração mais nova. Né? Eu estava conversando com o dono de uma empresa grande de sistemas. Ele falou que o melhor programador dele, ele é muito produtivo quando ele está com o joguinho dele online aqui do lado. E aí no início, né, ele tem mais de 50, ele falou assim, não admito isso, ele não pode jogar. E aí a produtividade caiu. Desenvolvedor ele de software, né? Caiu absurdamente. Qual foi a decisão dele? Volta. Com o joguinho. Mas não é? Pode jogar, tá liberado. E aí você tem que abrir a sua mente, claro, entendendo. Eu sempre falo isso. Como eu faço parte de processo seletivo também, uma parte eu faço, não faço toda, tenho pessoas que eu indico, a pessoa também precisa se adequar à cultura daquela empresa, né? Igual na sua casa, né? Na sua casa existe uma cultura, você entra numa empresa, tem uma cultura. E aí eu avalio essa questão também de valores da pessoa para ver se tem relação com os valores da empresa. Ele, que bom, não perdeu o melhor desenvolvedor, porque flexibilizou. Entendeu que o resultado que ele queria que aquele funcionário entregasse, tinha que ter o joguinho do lado. Mas o que você percebe? Que essas pessoas com quem você trabalha, elas precisam muito dessa sua, vamos dizer, essas suas estratégias,
para você chamar a atenção que cada um é cada um, ou você percebe que os líderes já estão percebendo isso sozinhos, principalmente levando em consideração que alguns já são de outra geração? Sim. Assim, eu vou te falar, depende muito. Tem pessoas que têm a consciência da importância da mudança, mas tem pessoas que não, né? E é claro que isso tem relação com o quê? O nível de informação que você acessa. O nível de conhecimento que você acessa. Entende? Mas o bem da verdade é que quando você, por exemplo, eu entrei numa empresa que o turnover era altíssimo. 3 em 3 meses, as pessoas não ficavam. 4, 5 meses no máximo. E isso reduz lucratividade, por quê? Demissão custa. Caro. Né? Você contratar mal custa caro, essa é a verdade. E as pessoas não queriam ficar, porque o ambiente era muito tóxico realmente. E hoje, e aí eu me lembro que com os 3 meses eu fazendo um trabalho lá, foi o feedback que eu tive, que as pessoas já começou a reduzir o turnover, e quando elas saíam tristes, mas saíam porque estava indo para uma oportunidade melhor. É muito diferente. Muito. Você perder um funcionário porque ele não suportou ficar ali. O local, sair com raiva das pessoas. Por mais que você diga que não se importa, lá não dentro, assim. né, não é assim. Porque aquilo, a pessoa entra, você investe nela. E eu tenho esse nível assim, de consciência. Podemos perder pessoas? Sim. A pessoa pode sair no fim de semana e morrer. Pode ficar internada. Ela pode pedir demissão. Você pode demiti-la também por alguma razão. Perder pessoas é comum. Mas o problema é por quê? Né? Então, tem essa questão financeira, né, da perda, e até o próprio perfil comportamental, muitas vezes, quando eu avalio, por exemplo, hoje eu estava batendo um papo de uma pessoa que não está fluindo no setor, e pelo perfil dela, eu sei que ela serve para o comercial. Então, ao invés de demitir, vamos trocá-la. Esse é ótimo. Percebe? Então, às vezes é só... Você pega uma pessoa super falante e bota para trabalhar sentado atrás de uma planilha... Caladinha, sem falar... Você está matando o teu colaborador e você não sabe. Entende? Então, às vezes, você não vai gastar dinheiro com a demissão. Você só vai trocá-la de posição. Sabe que às vezes eu percebo que muita gente é líder, mas não sabe que é líder. Sim. E aí não se desenvolve por conta disso. Eu vou falar por mim. Antes de empreender, eu dava aula. Uma professora de sala de aula é o quê? Uma professora? Não, ela é uma líder, mas ela não tem consciência disso. Se eu tivesse consciência disso, a consciência que eu tenho hoje, naquela época, eu teria sido uma professora muito melhor. Porque eu teria ido buscar desenvolvimento para liderança. Sim. Só que eu acho que nem os próprios gestores eles têm esse conhecimento. Então, muita gente hoje é líder e não tem consciência. Por exemplo, hoje eu sou líder das minhas clientes. Mas as pessoas que também têm clientes, elas não percebem que é líder dos próprios clientes. Sim. Então, às vezes a pessoa está num cargo, ela fala, esse papo de liderança não é para mim. Só que, na verdade, ela não se vê como líder porque ela não entende o que seria a liderança em si. Sim. E aí você pode falar um pouquinho, assim, do que é ser um líder, qual é o papel de um líder e como que você identifica se você é um líder ou não. Sim. Até dentro de casa, né? Uma mãe é uma líder. É uma líder. Na verdade, quando eu começo a palestrar sobre liderança, Nath, respondendo a tua pergunta, eu pergunto assim, quem é que é líder? Aí alguns levantam a mão, outros não. Eu falo, então, 100% dessa sala é líder. Sabe por quê? Porque você não lidera ninguém se você não liderar a si mesmo. Então você precisa ter autoliderança para poder você conseguir liderar nos espaços que você está. O que você falou é fundamental. Você lidera seus clientes, né? Dentro da sua casa. Se uma mãe não estiver com a sua inteligência emocional, sabendo liderar a si própria, ela acaba com o filho. Então, eu tenho uma máxima. Tudo que eu ensino nas empresas serve para a vida pessoal. Por
que, Denise, você se importa com a vida pessoal das pessoas. Porque existem estudos de Harvard, de grandes institutos e faculdades que falam que pessoas felizes produzem 30% a mais em seus trabalhos. O bem da verdade é que se você tem um problema no trabalho, você quando passa na porta da empresa, você não deixou o problema do lado de fora. Uhum. E para isso tem que ter autoliderança. No momento que eu passo nessa porta, é hora de trabalhar. O problema eu vou resolver depois. Entende? Isso você consegue fazer, mas uma parte do problema está aqui. De vez em quando ele volta na tua mente. Uhum. Se você não tem autoliderança, a tua performance cai. Entende? Então, por isso que a primeira coisa é se autoliderar, para depois liderar em todos os espaços que você ocupar. E liderar é também saber respeitar o espaço do outro. Né? E eu acredito que o meu trabalho, que desenvolve pessoas, que na verdade faz pessoas e negócios prosperarem. E entenda, a minha visão ela é ainda maior. Se eu desenvolvo as pessoas, eu desenvolvo os negócios, eu desenvolvo o meu bairro, a minha cidade e o Brasil. Então eu tenho convicção do legado que eu quero deixar no meu país, aonde eu puder colocar a planta dos meus pés. E com a internet agora, né? É mais fácil. Mais fácil. Verdade. Isso a gente também tratou muito parecido, claro, que a gente tem que ir realmente por locais, né? A gente começa aqui, bairro, aí a gente cresce um pouco mais para a vizinhança, e quando a gente vê, a gente realmente está atingindo um número bem maior. Sim. E não adianta ficar reclamando, né? Não. A gente foca, né? Eu falo, naquilo que está no controle da minha mão fazer. Uhum. Então a minha pequena parte é a minha família. Né? Então, meu filho de 15 anos cozinha, o de 5 anos é o que joga o lixo fora. Uhum. E eu estou ali ensinando eles como fazer para que eles sejam adultos funcionais, úteis, né, na sociedade. Então, essa é a minha parte em casa, porque também eu acredito que não adianta eu cuidar aqui fora e deixar a minha casa de lado. Cadê o exemplo, né? Então precisa ter equilíbrio. Eu acredito nisso. E o líder, ele lidera pelo exemplo, né? Exato. Não, e eu não sei se vocês já participaram de algum treinamento, né? Eu faço esse teste. E aí é muito engraçado, porque quando as pessoas falam que a gente faz, não é o que te falam, mas o que você faz. E aí tem uma dinâmica que você fala, balança a mão, aí eu balanço a mão, acho que Mônica já viu, coloca a mão no seu nariz. E aí todo mundo vem na testa. Porque as pessoas estão focando no que eu estou fazendo, não no que eu estou falando. Percebe? Muito legal, verdade. Eu acho que eu já vi sim. E isso você está me lembrando também uma coisa que não tem nada a ver, mas para você ver como a nossa cabeça ela vai ditando tudo pra gente, né? Até uma vez eu estava em casa e o meu marido lá de casa, o meu marido também gosta de... Quem lá em casa cozinha é o meu marido. E aí ele falou assim, tô com vontade de comer um doce e tinha lá uma gelatina, vou fazer... Sei lá o que ele resolveu fazer. E a única gelatina que tinha que colocar gelatina nessa receita era uma gelatina sem sabor, mas ela era rosa. Rosa, tem. Existe. Aí, lembrei o que ele fez. Ele fez um pudim Rosa. só rosa. E é pra você comer um pudim de leite rosa. Gente, a mente imaginava o morango, né? E não é, porque é rosa só, mas o gosto é pudim de leite. Sim. É muito doido isso que a gente passa e a gente vai fazendo. Por quê? Porque a gente sabe que rosa é aquilo, nariz é aqui. E Mas isso é uma brincadeira de criança. Tem gente que brinca com criança, né? Fala, vamos botar a mão na testa. Aí todo mundo põe na testa. Aí daqui a pouco a pessoa erra justamente pra criança aprender isso. Sim. Pois é. Porque senão ela vai fazer sempre o que estão mandando. É igual assim, eu acho que a Nath é novinha. Não deve ter brincado de vivo ou morto. Claro
que brinquei. Mas o vivo ou morto, como que a gente faz pra enganar? A gente faz, vivo né? se abaixando um pouquinho, né? Eu fazia isso muito na escola com as crianças. Quando eu queria entreter, né? Passar um tempo, brincava muito de vivo morto. Sim, então assim, então por isso que não é frase da internet. Não é. De fato, a gente lidera pelo exemplo. Então, para eu exigir, eu preciso fazer, né? E a gente falou assim de perfil comportamental e tal. O que é esse trem de perfil comportamental? Eu acho que muita gente já até ouviu falar, mas não entende de fato o que é e como isso pode ser, como isso pode impactar tanto na tua vida pessoal quanto na profissional. Sim. Existem duas nomenclaturas para perfil comportamental. Tem um grupo que chama de sanguíneo, colérico, vocês devem ver. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Gente, eu tô crente que são coisas diferentes. Não, é a mesma coisa. Praticamente são as mesmas coisas. Eu trabalho com a nomenclatura de dominante, que é aquela pessoa executora, o influente, que é o falante, eu falo. Quer reconhecer o influente? Tá com as pedicas de fora, né? E o dominante, ele tem a liderança muito aguçada, realmente. O estável, que é aquela pessoa que fala baixo, calmo, né? Super paciente. E o conforme, que é o detalhista, que é o perfeccionista. Claro que tem uma gama de adjetivos para cada um dos perfis, eu estou sendo muito objetiva aqui. E o bem da verdade e assim, eu me sinto especialista em perfil comportamental. Mas por que, Denise? Porque eu já fiz mais de 350 análises de perfil comportamental. Cada perfil eu levo em torno de 2 horas para analisar, fazer uma devolutiva ali com o cliente para gerar o autoconhecimento e como ele lidar com as outras pessoas também. Então, eu posso te falar, o perfil, se eu for falar todas as características, acontece muito em palestra, eu não consegui identificar o meu perfil. Por quê? Porque todos nós temos um pouquinho de cada. Porém, em geral, a grande maioria tem 2 perfis altos. Tá. Muito raro a pessoa só ter um. E quando a pessoa só tem um perfil mais alto, a gente chama de alto porque vai de 0 a 100 a intensidade, então passa dos 50. Porque quando ela só tem um, entenda, ela precisa desenvolver mais habilidades. Porque a gente, em momentos diferentes, a gente precisa usar as características do perfil, tá? Então, isso é importante a gente entender. Todos nós temos um pouquinho de todos, porém, em geral, a gente tem 2 mais altos. Agora, raras exceções. E aí eu brinco para os empregadores que é o melhor colaborador que você pode ter, quando a pessoa tem 3 perfis altos. Tô entendendo. Aí ela sorri, porque ela tem 3 altos. Por quê? Porque essa pessoa tem características dos 3 perfis. Mas também lembrando, ela tem os pontos fortes dos 3 perfis. E os fracos. Mas os pontos de melhoria também, né? Então ela tem mais coisas para melhorar, para focar. Exatamente. Aí você pode falar pra gente um pouquinho sobre cada um dos perfis, para quem tá em casa, conseguir tentar, né? Sim. Se identificar. Sim. Então vamos lá. Na verdade, quando eu faço esse relatório, ele tem quase 50 páginas só falando sobre a pessoa. Então, assim, realmente você sabe muito de você nesse relatório. Seus motivadores, se você é introspectivo, extrovertido, racional, emocional, como é que você toma decisões. Mas vamos lá. Quem é o dominante? Né? O dominante é aquela pessoa que gosta de se sentir no controle. Né? É o líder nato. Tá? Tanto é que um dos medos do dominante é tem alguém tirando o controle de mim. Então, por exemplo, um dos grandes erros que as pessoas têm é querer que o dominante faça o que ela quer, o que você quer. Não. Se você fizer isso só de pirraça, aí os dominantes agora vão ficar. Só de pirraça ele não faz, mesmo sabendo que tem que fazer. Percebe? Por quê? Não, quem manda aqui sou eu. Então, como lidar com o dominante? Nunca dê uma opção só. Dê 2, né? Então eu brinco que meu marido é dominante, né, gente? Claro que eu casei com um dominante. Eu não sou dominante.
E aí isso é uma coisa que é interessante. Normalmente casamos com pessoas com perfil oposto. E no meu caso, não. Normalmente, tá? Por quê? Porque o que você vê naquela pessoa é o que falta em você. E ele também. Então, acabei agora com aquela coisa do Casados para Sempre da Disney, que é por amor. Não, normalmente te atrai algo no outro que falta em você. É muito raro ser o mesmo perfil. Lá em casa a gente é mais ou menos, né? Eu sou conforme ao extremo e flexibilizo ali pro estável. O Diego já é o contrário, ele é bem estável, mas tem um conforme caminhando junto. Ih, em casa eu não sei. Mas aí Depois eu vou mandar pra são você. pessoas diferentes. Somos Conforme diferentes. O estável é diferente do estável com conforme. Tá? Já é bem diferente. E outra coisa, tem que ver o nível que tá os outros perfis. Entende? Provavelmente é um pouquinho oposto, sim. Porque é isso, a gente atrai. Depois vamos fazer. Vou mandar pra você. Né? E aí a gente saber. Mas normalmente é assim. Pra quê? Pra se complementar. Então, o meu marido, eu brinco, quando eu quero que ele faça alguma coisa pra mim, eu falo assim, irmão, eu queria tanto, né? Em tal restaurante. Aí eu quero sair, quero ir no restaurante. Aí eu falo que eu sei que ele não gosta. E falo que eu quero ir. Mas é você que decide. Só que ele já é esperto, porque tá sempre comigo. Às vezes ele me acompanha, né? Ele... Tá me fazendo de propósito. Então, assim, o dominante, você tem que saber lidar com ele. Não adianta impor. E aí eu tenho treinamento de perfil para vender. Como lidar com cada perfil. Eu tenho treinamento para liderar. Para várias coisas. Como vender para um dominante? Então, você não vende para o dominante. Ele que compra. Dominante, ele compra. Então, assim, mas como você atendê-lo ao ponto de você fidelizar um dominante? Você não pode falhar com ele. Ele te pediu tal coisa, você tem que trazer aquilo que ele pediu. Se você, eu trouxe mais, não faça isso com um dominante. Não pedir, pode levar de volta. Tá querendo me empurrar. Entende? É assim mesmo. Ele, não é? Se ele pediu aqui 4 lápis, um roxo, um rosa, um azul e um mais claro, tem que trazer exatamente isso. E assim, o dominante, eu gosto de quebrar um paradigma. As pessoas acham que o dominante é ruim, que o dominante, né? Porque ele se impõe muito. O dominante, ele tem uma habilidade de assertividade. O bem da verdade é que todo mundo pede opinião pro dominante. E o dominante já tem os problemas dele para resolver e pega, às vezes, o problema da família, de amigos, de um monte de gente, porque as pessoas vêm até ele. E isso é uma carga que eu falo para os dominantes, solta. Então os dominantes senão não vão aguentar o peso. Não vão, tá? Então todo mundo adora usar o dominante, né? Mas, enfim. E o influente? Que é o influente? Como eu falei. O que tá com a canjica de fora. A pessoa que abre porta onde ninguém abre. Que sabe se relacionar, né? Se conectar com pessoas. Então, esse é um influente. Você pega ele... É o mais fácil de identificar. Mais fácil. Ele gosta de toque, né? Então, provavelmente ele chega já abraçando, beijando, te apertando. Às vezes fala coisas sem noção. Que eu não deveria. Porque quer falar. Quer falar. Quer falar. Né? E aí, ponto de melhoria do influente. Como fala muito, ouve pouco. Não presta atenção no que as pessoas estão falando, né? Então, não é detalhista também, tá? Então, o influente é isso. Então, persuasão é com o influente. Juntar pessoas, pode chamar o influente que ele vai fazer. É aquele que organiza a festa, né? Que é todo mundo junto. Eu até botei ontem no meu Instagram que a minha sobrinha adora me manipular, né? Ela é completamente influente. Sim. Muito influente. Ela é, tipo, alto I. Então, o influente, eu brinco, e eu posso falar porque eu sou, né? A gente nem tinha percebido. O influente é um dominante disfarçado. Concordo. E aí eu vou falar como, que eu faço uma analogia. O dominante, ele chega assim, ele enfia a faca e faz. O influente, ele enfia a espada, gira, tá rindo, todo mundo rindo pra ele.
Então ele consegue. Ele consegue mais todo mundo fácil, faça. sem ser mal interpretado. Exatamente. É, Entende? ser esperto. Então, o influente é tão controlador quanto o dominante, se deixar. E aí o perigo do influente é influenciar tanto ao ponto de fazer o outro fazer o que ele quer, mas não o que a pessoa queria. Então, nós Aí é a manipulação. aí é o cuidado. E isso vem com o quê? Inteligência emocional. É o que eu estou falando. Também não adianta você saber os perfis e não ter essa inteligência emocional Para lidar com os cada um. perfis. E o estável, né, gente? O estável é o pacificador da galera. É o mais fácil, É né? aquele que não quer briga, né? Mas paciente, normalmente é planejador, ele não gosta de ser pego de surpresa, tem dificuldade de lidar sob pressão, Gosta de segurança. gosta de segurança, exatamente. Por exemplo, se ele programou a semana dele toda e apareceu algo no meio que mudou tudo, aquilo já desestabiliza ele. Sabe? Mesmo que às vezes seja uma boa notícia, Aham. porque ele gosta de previsibilidade. Essa é a palavra. O estável, ele gosta de Ai, meu ponto estável tá aí. previsibilidade, né? Só que ponto de melhoria, né? Ele foge de conflito. Estáveis, parem de engolir sapo, né? Porque como ele foge de conflito, ele não expõe a opinião dele. Ele se Cala. cala. Engole e leva. E aí há um grande problema, que estáveis têm problema com isso. Não gosta de demonstrar emoções. Então, tá A cara de paisagem o tempo o inteiro. tempo todo. O que isso gera nas outras pessoas? As pessoas, como não sabem o que você está sentindo ou pensando, não confiam. Nunca tinha pensado nisso. Então, Porque isso você não muda sua você expressão, não sabe se a pessoa está tá gostando ou não tá. Isso é complicado mesmo, hein? Muito. A gente não sabe. É que nem assim no seu caso, você que tem esse costume de falar para muitas pessoas, né? E aí a gente tá sempre dando aquela analisada em cada espectador. E tem sempre uma pessoa que você ali dentro da sua cabeça, você não sabe se está agradando, se ela está gostando, se ela está te acompanhando, se ela não está prestando atenção em nada. Sim. Tem como mudar isso? Tem. Eu tenho um treinamento que eu ensino líderes a darem mini treinamentos. Treinamentos de 5 minutos, de 15 minutos. É um método. E aí eu ensino eles. E eu falo sobre isso. Eu conto essa minha história. Em 2018 eu fiz uma formação de oradores e palestrantes, uma delas. E eu tive que criar um treinamento de 5 minutos sendo avaliada pelos trainers dessa escola. E eu sou estável, lembra? Eu falei, eu sou 72 influente, 72 estável. Então, por que eu não sou tão sem noção? Porque o estável me segura. Nossa, que difícil isso aí pra você, hein? Quantas vezes a minha social media me pede para fazer vídeo? E quando eu vejo, eu tô falando devagarzinho, igual uma estável. Aí, opa, tem que acelerar. Ou ela vai lá e acelera. Porque eu sou muito estável. Eu tenho amigas que falam que se irrita com a minha paciência, que eu sou extremamente paciente. Gente, eu ouço áudios de 10 minutos. Jura? Juro. Eu ouço. Feliz. Todinho, feliz, conectando com a história que a pessoa está me contando. Me entende? Mas isso é o dominante. No primeiro minuto. Não. Já saiu. Que? Acabou. Tem que botar no 5. E ele não ouve. O dominante ouve os 30. Se chegar no 30 Ela faz segundos, né? de tudo e vai, É. né? Então, Ou então eu tenho falo essa assim, parte escreve do aí que eu não vou ouvir. e aí voltando, né? Nesse dia desse treinamento, eu tinha que contar uma história triste, eu tinha que contar uma história feliz. E aí Em 5 minutos? em 5 minutos, né, fazer ali uma mini palestra. E aí, depois, os trainers vieram me avaliar. E aí ele falou assim, Denise, foi péssimo. Aí eu, né, tomei aquela acostumada já a dar palestra, apresentar negócio, oportunidade de negócio e tal na época. E aí ele falou assim, você conta uma história triste, uma história feliz com a mesma cara. Ninguém conseguiu se conectar com a emoção que você estava sentindo. Denise. E hoje? Não.
Hoje não. Entende? Mas aquele baque que eu tomei foi para quê? Aquele feedback foi para mim melhorar. Essencial para você. E aí hoje, por exemplo, né, de vez em quando eu vou lá, faço meu botox Suas e expressões. eu falo, não tira as minhas expressões. A minha testa tem que mexer. E assim, quando eu palestro, a maior reclamação que eu tenho dos fotógrafos é que eu não paro. E eu me expresso demais. Já ouvi essa reclamação do seu marido. A Denise não para. Como é que eu vou tirar uma foto dela? Então, eu choro em treinamento, eu rio, eu vou gargalhar com todo mundo, e eu me emociono, e eu aprendi. Entende? Porque aí as pessoas, de fato, conseguem confiar, tá? E tudo é aprendizado, tudo você Sim, pode aprender, né? Exatamente. E o conforme, né, gente? Vamos falar aí do conforme. O conforme é aquela pessoa que o que você pedir a ela, ela vai te entregar com excelência. Então, o conforme, ele é detalhista, ele é perfeccionista. Apesar do perfeccionismo hoje não ser tido como uma habilidade positiva, por quê? Normalmente, o perfeccionista, ele traz um peso para ele, do medo de falhar. É o maior medo dos conformes, é falhar. E muitas vezes ele paralisa. Ele não segue, ele não executa porque ele acha que ainda não sabe o suficiente, né? Mas eu falo, se você quer excelência, peça para um conforme, né? E aí você só tem que ter, esse é um ponto de melhoria do conforme, que é trazer um peso para ele. Eu até sempre indico um livro que é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Isso aí. Eu sempre indico esse livro, que ele é para todo mundo, mas principalmente para os conformes. Então, o conforme, ele é disciplinado. Poxa, disciplina, para mim, é a principal habilidade para o sucesso. Porque é aquela pessoa que faz todo dia o que tem que ser feito. Ela não faz um dia sim, um dia não. Ela faz todos os dias. Então, o conforme é disciplinado, é organizado. O conforme, ele sabe exatamente onde está tudo dele. Se você mexer ele, quem mexeu na minha mesa? Alguém esteve aqui. Exatamente. Então, eu até brinco, né? Porque o conforme, ele faz muitas perguntas. Então, se você vai conversar com o conforme, saiba do que você está falando. Porque ele vai te fazer muitas perguntas. Para comprar... Querer dado... Dados e fatos. Isso é fundamental para o conforme. E aí, se você responde tudo que ele queria, ou você já fala antes, ele compra rapidamente de você. Porque você sanou uma necessidade dele de entender os detalhes daquilo. É que quando a gente entende o detalhe, a gente decide rápido. E aí, você falou que foi professora, né? E eu amo dar essa palestra para escolas. Por quê? O professor não detém desse conhecimento. Que o aluno dele dominante pega assim. Uhum. O influente também, né? O estável é super observador. Mas o conforme, se você não der o passo a passo, os detalhes, ele fica fazendo pergunta para a professora, muitas vezes, e a professora explica 1, 2 vezes e acabou a paciência. Ou ele nem pergunta, que era o meu caso. Eu nem perguntava. Porque assim... E de questionamento? Eu não perguntava, porque senão eu ia ficar perguntando. Aí eu ia falar, aquela garota burra, né? Chata. É. Conforme é chamado de chato. Oh, É ou não é? com certeza. Mas não é, é porque ele tem uma necessidade. Então, se a professora entende isso, ela vai explicar de maneira diferente, ela vai dar o máximo de detalhes possíveis. Nunca faça assim, faz isso aí pra mim, pro conforme. Hã? Como? É a pergunta-chave. Como? Como? Então, por isso que é importante. Entende o quanto isso impacta nas relações? Sim, totalmente. E aí eu volto para aquela época. Hoje tem muita gente em várias funções que tá faltando esse tipo de conhecimento, mas não tem a consciência disso. Sim. E nem os próprios líderes têm essa consciência. E será que esses líderes também têm esse conhecimento? Não. Muitos não, Muitos não têm. Não. E para liderar, você tem que entender as pessoas. E esse é um conhecimento fundamental para poder você desenvolver. Né? Se você fala alto com dominante, alto com influente, ele nem liga, porque provavelmente ele fala alto também. Mas quando você fala alto com estável, ele paralisa. Pode paralisar. Né? E o conforme, sempre comunicação formal. Conforme não gosta de toque. Não gosta.
Não gosto. Detesto que encosta em mim. Massagem. Vou dar de presente pra Natália uma massagem. A cara dela. Ó, eu tinha uma cliente que era fisioterapeuta e ela fazia massagem em empresa, né? Trabalhava esse lado corporativo. E aí eu comecei a estudar sobre isso para fazer o conteúdo dela e entendi a importância de você receber uma massagem. E eu falei, cara, tem vários pontos positivos. Sim. Vou testar, vou me dar de presente. A empresa, no passado, minha empresa me deu de presente uma massagem. Naquele lugar que a gente foi. Odiei, nunca mais voltei. Mentira! Odiei, não gostei. Não gosta de toque? Eu tenho um conforme que eu não gosto que me toquem, mas a massagem voltada Estranho, né? pro relaxamento, pra Mas mim o tudo seu bem. perfil primeiro não é conforme. Não é. O dela é. Entendeu? Não, às vezes não ando nem de mão dada com o Diego na rua porque eu não gosto. Não gosto. A Isabela às vezes vem me abraçar e eu falo, sai. Credo, gente. Mas aí é a forma É de cada um, com certeza. E nós nos complementamos. Essa é a verdade. É importante, por exemplo, eu sou influente com estável. Então, eu busco andar com pessoas dominantes e conformes. Eu preciso de uma pessoa analítica do meu lado. Para quê? Focar nos detalhes. Me ajudar com esse lado que me falta. De eu fazer uma análise crítica de uma situação. O trabalho me ajudou muito. É. Porque o meu trabalho ele é todo com processos, seja numa mentoria empresarial, seja no próprio coaching, tem todo um passo a passo. Então, eu aprendi a flexibilizar, tanto conforme o dominante é fácil, porque isso faz parte também. Por exemplo, eu convivi muito com dominante. Minha mãe e minha irmã são super dominantes. Eu tenho uma irmã gêmea, gente. Então, eu brinco que eu sei ser facilmente dominante. Agora, para ser conforme, para mim, é suado. De 0 a 100, meu conforme é 18. É uma vergonha de conforme. Né? E por quê? É igual o meu influente, é quase nulo. É igual o meu estável. Quase nulo. E sabe, eu entendo por que nós nos complementamos para que possamos ser interdependentes. Sim. É. O ser humano A gente precisa. não foi feito para viver sozinho. Essa coisa, eu amo tecnologia, uso todo tipo de tecnologia, atendo online desde 2017, desde quando eu comecei minhas formações, mas isso aqui, estar junto, eu posso não tocar na Nath, que eu sei que ela não gosta, mas a energia dela, Denise, você é mística? Não. Campo eletromagnético, isso é física. Existe campo eletromagnético na Terra, existe campo eletromagnético em cada um de nós, e o dela tá tocando em mim e a gente tá com essa troca legal aqui. O ser humano foi feito para isso. E pra gente se complementar, porque senão a gente não precisava um do outro. Verdade. Ó, meu ponto eletrônico me mandou aqui umas perguntas. Esse ponto eletrônico tem nome, né? Tem. A gente até sabe. Vamos lá. Tem como identificar o perfil de um cliente no atendimento virtual? Tem. Como? Aí, continua, né? Quais são as perguntas chaves que podem ser feitas, né? E como abordar aquele cliente? Então, você observar a comunicação dele. Vocês atendem cliente. Tem cliente que só manda por escrito? E tem cliente que só manda áudio? Tem. Tá? Então, daí você... Não de 10 minutos. Que eu não ouço. Nem eu. Provavelmente. Vou mandar pra você. Quem manda áudio de longos assim, influentes e estáveis, tá? Agora, o dominante e o conforme são mais racionais. Então, eles tendem a escrever, mas o dominante é muito objetivo na fala, porque ele não gosta de perder tempo, né? Então, nem falando ele gosta de perder tempo. Então, na comunicação, você vê se é dominante, porque ele te responde meio que monossilábico. E direto ao ponto. Não vai fazer rodeio para te responder. Não vai. O conforme até vai, né? No detalhe. E o conforme faz muitas perguntas. Então, você começa ali a conversar e aí você já vai analisando que tipo, né, de perfil aquele cliente tem. Exato. Logo que eu comecei a empreender, me ensinaram uma brincadeira, assim, que depois dá pra você ter uma noção, mas não é bem assim, né? Por exemplo,
A gente vai Vamos- fazer aqui agora, brincadeira? Vamos fazer. Imagina que vamos viajar de carro, Tá, você e Vamos. mais 3 amigas. tá, tô imaginando. Onde você prefere ficar? Eu não tô dirigindo, não? Calma, vou te perguntar onde você prefere ficar. Ah, tá. Você prefere dirigir? Ah, Você prefere guiando com GPS? Você prefere levar o lanche ou animar a galera? eu acho que eu prefiro animar a galera. Eu acho. Influente. É porque se eu for dirigindo, eu não vou participar. Eu vou ter que prestar atenção. Aí não dá, eu quero participar. Viu? E qual que você prefere depois? Levar o lanche ou o GPS? Não quero nem levar o lanche, nem ser o GPS. Eu acho que eu quero dirigir, então. Que é na brincadeira, o dirigir é o dominante, Sim. Ah, o GPS é o conforme, o que vai levar o lanche é o estável, tá vendo? Não e sou o estável. animar a galera, obviamente, é influente. Anaíta, eu escolhi os meus 2. Eu tenho 3, mas os Principais. 2 mais. Mas eu achei que você fosse falar que ia levar o lanche, gente, Não, também. vou levar nada. É porque o estável cuida. Aham. Então, normalmente, estáveis têm um valor alto chamado altruísmo. Então, ele faz muito mais bem para ele, quem tem esse valor alto, do que para o outro ajudar o próximo. Ele se sente mais energizado do que até a pessoa que está recebendo a ajuda. Eu acho que isso faz sentido, mas assim, cada um, eu acredito que cada um tenha uma forma de chamar atenção, né? Sim. Cada um tem a sua, tá todo mundo querendo chamar atenção, mas cada um tem a sua. E pro estável chamar atenção é difícil. Sim. Por conta disso, ele age dessa É forma. o cuidador. É o que cuida de todo mundo, é super paciente. E na verdade ele tá lá na dele, mas ele vai se sobressair cuidando Sim. dos que estão ali Sim. com ele. Quando você perdeu o meu fio da meada de uma conversa, pergunta pro estável, que ele tá calado observando tudo. A gente ainda tem uma outra pergunta que eu sei até ser respostas, mas vou deixar você responder. A gente falou aqui da escola, né, que o professor ele lida com várias crianças, um público coletivo, Sim. e o líder de uma empresa também lida com um público coletivo. E aí, tendo em vista que a escola não é um ensino individualizado e sem grupo, como captar, né, esse ensinamento para cada perfil? Sim. Então, é você realmente, o professor... Antigamente, o professor só ensinava de uma forma, né? Hoje eu estava olhando o livro do primeiro ano que o Benjamin, né, meu mais novinho, vai agora. Se você observar, são diversos recursos. Tem a leitura, tem o audiovisual, tem a colagem. Então, isso tudo é para incentivar várias formas de ensino. E eu brinco, né? Por exemplo, a criança dominante. Porque você nasce com o seu perfil. Você nasce. Você nasce com aquele perfil e você não muda durante o passar do tempo? Você pode flexibilizar. Ou, dependendo da sua criação, da sociedade ao teu redor, você, por exemplo, sabe quem sofre muito? Tipo, estão te reprimindo. Uma repressão influente. Que o influente gosta de chamar atenção. É a menina que dança, que levanta a saia, que a mãe se desespera. E se você der um microfone de presente pra ela, então, acabou a festa. A gente vê os perfis nas crianças. Eu vou contar do Benjamin, porque o Estevão, que é o meu mais velho, eu não detinha esse conhecimento quando eu tive ele. Eu fui ter já com o Benjamin, que eu tive ele com 40 anos. E eu eu me formei e tal com 38 para 39. Então, o Benjamin, com 2 aninhos, ele falava assim para mim, mamãe, eu quero achocolatado geado agora. Eita. Qual o perfil dele? Dominante, agora. Agora, mandando, dando ordem. Meu Deus. Né? Aquele E que aí- coloca o dedinho na sua cara. Exato.
Então, assim, por isso que você percebe na criança. E aí, normalmente é o cacique da tribo, né? O que manda em todo mundo. Esse é o dominante. E aí eu falava para ele assim, é o quê? Aí ele, por favor. Né? Melhorou tudo agora. Ele já sabia que, né, tinha alguma coisa errada. Outra coisa que eu observei nele desde pequeno. Muitos carrinhos de Hot Wheels lá em casa, porque ele herdou já do Estevão até. Ele arrumava um do lado do outro perfeito. Ai, se fizesse assim, ó. E chama para mostrar aquela organização, aquela perfeição. Meu Deus, mais um conforme na minha vida, né? Então, assim, você percebe isso nas crianças. E aquela criança que é muito quietinha, muito calminha, normalmente ela é ou estável ou conforme também, que o conforme também é calado. Né? Ele é formal. Eu atendo muito advogados de um escritório que eu atendo, de outro estado, e eles são jovens. E eu fico impressionada, né? E eu faço perfil de todos eles, todos, que entram para trabalhar nessa empresa, e aí conformes. Todos. Advogado tem que ser. Um trato formal, assim, absurdo. A Entende? gente aprende isso. Exato. Mas hoje isso até que tá mudando, porque tá todo mundo pedindo menos juridiquês. Sim. Né? Até porque a gente Mas a vai forma transformando. de falar. Eu me surpreendo às vezes com o Benjamin, falando umas coisas que você fala, meu Deus, 5 anos velho. Né? Mas é uma forma que é o conforme mesmo. E é entender. E aí eu falo, você não deve tratar o outro só como você gostaria de ser tratado, mas como o outro. É assim que você ganha. Nós temos, isso até é técnica de negociação. Nós temos uma tendência a fechar negócio com quem eu confio. E normalmente eu confio em quem parece comigo. É o geral rapport, né? Mas isso vai ser difícil, né? Se a pessoa não parece comigo. Se eu pego que o perfil da pessoa é estável, então eu vou falar com ela como estável. Eu vou me portar como estável. Mas, Denise, você é uma influente estável. E se a pessoa for dominante? Eu vou tentar me portar para fechar. Para poder fazer o fechar, conectar e fazer o fechamento da venda. Aí veio até uma outra pergunta que também dessa outro questão ouvinte? do mesmo ouvinte. Do mesmo ouvinte. Adorou, essa ouvinte Tá. adorou aqui, ó. Ainda veio mais uma. Bom, então vamos lá. Vamos. Ela perguntou assim, a gente hoje vende muito na internet. Sim. E aí na internet você não sabe que perfil é o outro público, né? E ela perguntou em relação à comunicação. E a comunicação vou falar como especialista, você precisa comunicar para todos os perfis. Exato. Cada comunicação que você vai fazer, você tem que pensar num perfil comportamental diferente para atingir aquele público. Então, hoje você vai falar com conforme, amanhã você vai falar com estável. Então, por exemplo, conforme, na hora que vai chegar esse planner aqui para ele quer saber como é por fora, como é por dentro, direitinho. Olha, abrir, mostrar as páginas. Não, ele vai, gostei dessa capa, pode me enviar, Isso, acabou. entendeu? Exato. E assim, a gente tem que realmente comunicar e eu vou além. Então, ela tem um negócio. O que ela precisa fazer? Ela precisa analisar a maior parte dos clientes dela. Por exemplo, eu fiz isso no meu negócio. O que eu entendi? Eu atendia muitos clientes dominantes. E aí eu entendi o porquê. A minha comunicação, ela era muito voltada para dominante, porque eu falava assim, eu quero um resultado. Se você fizer tudo que eu falar, Você vai consegue bater tal. essa meta que a gente está colocando aqui. Você dobra o seu faturamento. Quem tem coragem de entrar numa mentoria dessa? Dominante. Entende? Então, eu comecei a pensar em formas de comunicar para atender o estável, para atender o conforme. Por exemplo, eu agora estou fazendo o quê? As minhas aulas, elas estão sendo muito práticas. Ter PDFs para a pessoa preencher. Isso para o conforme é maravilhoso. É ótimo. O conforme lá, que é 3 passos para atingir. Não. O conforme que é, vou te mandar o briefing, vou te mandar não sei o que lá. Vou te mandar. E outra coisa, na internet. Por exemplo, vamos falar do McDonald's. Hoje você tem a opção de ir no totem e não falar com o atendente. Sim. Você só pega o teu... Então você tem que ter isso, mas você também tem que ter o atendente, porque tem aquele que quer falar com alguém. Verdade. É engraçado, eu sou aquela que quer falar com alguém.
Eu Nossa, detesto que máquina. diferente, gente. Entende? Mas é aquilo, né? Nós somos a combinação de vários, perfis. né? Porque realmente para E algumas outra. coisas você não vai preferir. Exato, e fora Falar. a própria educação, as pessoas que te criaram, tudo que você sofreu ali, que pode ter potencializado o teu perfil ou não. Ou te reprimido. Essa é a próxima pergunta. Nossa, hoje tá bombando, hein? Vamos lá, gente. Mais perguntas. A influência ou a repressão dos pais nas crianças dominantes, por exemplo, pode mudar o perfil da criança no desenvolvimento dela? Então, não muda o perfil, tá? Mas vai mudar o comportamento. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai ficar. Você, quando vive um perfil diferente do seu, você tem um gasto de energia absurdo. E isso, com o Forçado passar do pelos tempo, outros. isso forçou, né? Você teve que se colocar num lugar que estavam querendo que você se colocasse, que não E era o aí que você queria. não é você mesma. Por E exemplo, aí vem uma libertação. é muito comum, eu já peguei 2 mães que me contrataram para fazer o perfil comportamental das filhas, mães diferentes, filhas, né? Ah, tá. Para fazer, que iam fazer o Enem. A mãe queria que uma fizesse direito e a filha queria fazer psicologia. Falei, vou fazer o perfil dela. Fizemos o perfil, a menina tem tudo para ser o quê? Advogada. Psicóloga. Não o que a mãe queria, mas o que ela O que ela própria queria. Ela tem as habilidades mais para ser psicóloga do que para o direito. Então a mãe me contratou. E ao achando que eu contrário ia também, convencer né? a filha Ah. de fazer direito. Mas na verdade você Não. convenceu ela que. E aí eu expliquei para ela, ó, sua filha é isso, 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 isso. No direito ela não vai se dar bem. Nada conforme a menina é direito. Tem que ter o mínimo de Ai, não conforme. corta, não Tem que deixa ter. minha família ouvir isso, não. Mas assim, a pessoa não é só o perfil, né? Ela é uma combinação, né? De N fatores, né? E eu acho muito que os pais também não detêm esse conhecimento. Por isso que eu Não, falo que é um claro que conhecimento não, que todo mundo precisa ter. Sim. E aí o pai fica ali querendo que o filho faça alguma coisa. Sim. Por exemplo, minha família, porque tem que ir fazer um concurso público? Não quero fazer um concurso público. Tinha que fazer direito. Não quero fazer direito. Entendeu? Sim. Porque eu acredito que eu não me encaixo. Sim. Mas aí não tem Mas essa. você também entende que os pais querem o bem dos filhos? Sim. É tudo por amor. Sim. Porém. Mas eles não dentro- fazem de maldade. Não é isso. Mas dentro do conhecimento que eles têm, para eles o melhor é o concurso público. Então, e já dentro do teu conhecimento, você sabe que faz mais sentido para você e você não tem limites de ganho para o que você faz hoje. E lá você tem um limite de ganho. E tá tudo bem fazer sentido para eles, mas não faz para você. E se você já é uma adulta, um adulto, né, aprenda não a brigar, mas a se posicionar. Eu falo que isso é o mais importante. Não precisa ter confronto. Confronto é quando eu quero que a minha sobrepor a minha opinião sobre a sua e vice-versa. Uhum. Conflito é uma conversa de opiniões divergentes e talvez a gente finalize com as mesmas opiniões. Sim. Ou com uma terceira. Melhor ainda, porque eu consegui entender o teu ponto de vista. É um respeito também, né? Que a gente tem ali entre o que você pensa e que, óbvio, pode ser diferente de toda a sua família. Sim, hoje na era do cancelamento, né? Se você pensa diferente, cancela. Uhum. Gente, vamos respeitar, né? A opinião do outro, o arbítrio do outro, enfim. E isso também o assunto tá me lembrando que a gente, como a gente citou aqui, que muitas pessoas não detêm o conhecimento, óbvio, porque nós temos essa transformação o tempo inteiro, tudo vai se transformando, as inovações, né, a tecnologia chega, e aí eu lembro que há um tempo atrás era teste psicotécnico, era um outro teste que a gente tinha que fazer, um teste que você via qual ia ser a sua profissão. Esqueci o nome lembro. desse teste que a gente tinha que fazer. Ainda existe. Ainda existe? Existe, mas hoje tem muito Tem um nome. Outros recursos. Exato. Muito mais Eu sempre dava área criativa. Eu ia fazer o que no direito, gente?
Então, é exatamente isso. Imagina assim, o que a gente tinha antigamente, se lá naquela época a gente tivesse esses recursos de hoje, Sim. essa análise. Então, assim, o bom é que a gente pode aproveitar com o que chega na nossa mão, Sim. né? Então, a professora não sabe o que ela pode atingir. Vamos aprender, né? Vamos ter essa aí, já que você falou que seu amor é ensinar nas escolas justamente para elas terem acesso a essa informação. Isso eu acho que, assim, tinha que ser utilizado por todos. É porque assim, o nosso trabalho, a gente fica a maior parte do tempo. Vamos falar a verdade. Exatamente. Hoje eu saio de casa 8h30 da manhã. Né? Já percorri 2 municípios. Do Rio, 3 bairros, né? E aí é porque eu amo o que eu faço. Isso me faz muito bem. Então imagina você trabalhar com algo que você não gosta. Eu já tive um cliente aposentado de uma grande empresa brasileira e ele falou que ele só fez concurso porque a família exigia, queria, mas ele se aposentou odiando o que ele fazia. E foi fazer outra coisa. Eu tive uma cliente que eu tive uma cliente que falou um negócio pra mim que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: concurso público enterra talentos. Uhum. A gente estava conversando isso. A gente tem uma espectadora aqui, ó. A gente tem uma espectadora que está aqui com a gente. E que a gente estava, antes de chegar aqui, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Às vezes, eles vão, os pais, né, sem maldade nenhuma, eles engessam os filhos, né? Sim. E aí não deixam que as pessoas façam aquilo que elas gostam, que elas... Eu não sou contra concurso. Tem gente que levanta a bandeira que todo mundo tem que ser empreendedor, né? Não, eu respeito a Mas tem individualidade. gente que precisa do concurso público. É isso. E a gente precisa que a pessoa queira estar no concurso público, porque a gente precisa dos serviços, né? Então, assim, eu entendo que, por exemplo, eu com 20 anos, eu nunca pensei em empreender. Eu também não. Eu também não, fui pra CLT porque eu tive medo de empreender. Eu não conhecia. Eu não pensava nessa possibilidade. Não, com 20 anos eu não conhecia. Eu não pensava que eu um dia teria investimentos financeiros. Eu não acessava esse mundo, sabe? A quantidade de coisas. Por exemplo, a grande maioria das pessoas querem comprar uma casa para morar. Eu quero comprar imóveis para colocar no Airbnb, porque eu ganho muito. Fazer dinheiro. Sim. E isso é devido ao nível de conhecimento que eu tenho acesso hoje. Que se eu tivesse na CLT, provavelmente eu não teria. Não teria. E sabe o que eu estava pensando outro dia? Tá tudo bem, que graças a Deus tem gente para ocupar todos os espaços de seus lugares. Eu respeito isso. Sim. E sabe o que eu estava pensando outro dia? Eu antigamente via aquelas marcas, né, famosas, com aquele Rzinho de marca registrada. Eu falava, caraca, isso aqui é só de quem é muito grande. E só pensava que, tipo assim, isso criança era coisa de empresa grande. Sim. Né? E quando eu me tornei empreendedora, eu continuei pensando que aquele negócio é coisa de empresa grande. Jamais imaginei que eu fosse chegar no patamar de ter uma marca registrada. Sim. Mas é disso, a gente não pensa no... A gente não tem esse conhecimento, né, Eu do acho macro. que é isso que você falou, o é o conhecimento. É falta de conhecimento. É o nível de conhecimento. É. Então, assim, hoje mesmo eu estava conversando com o meu esposo, porque ele já foi também concursado de uma empresa, e eu falei para ele, cara, se você não saísse, a gente não estaria onde a gente está hoje. Pois é. Sabe, a gente não teria acesso. Acho que tem um limite, aos conhecimentos que a gente tem hoje. A gente estaria ali, naquele círculo. Percebe? Então, mas eu também eu acredito muito em respeitar o livre-arbítrio de cada um. Sim. O momento, né? Claro que eu estou sempre trazendo, eu amo quando eu vou num lugar, falo de um assunto, eu falo assim, quem já ouviu falar sobre isso? Ninguém ouviu. Eu falo, eu adoro isso também. estou abrindo a mente daquelas pessoas. Isso aí. Sabe? E eu acredito, como eu trabalho muito com liderança, tanto é que eu tenho a minha frase dos meus produtos, né, são: liderança é plantar sementes de sucesso nas pessoas. Então eu acredito muito nisso. Né? Mas o que é sucesso para a Nath? É uma coisa. Para você é outro. Para mim é outro. E tá tudo bem. É. Entende?
Essa parte que você falou é bem legal, porque tá tudo bem. E é Tá engraçado. tudo bem, e tem que estar, porque a gente hoje, a gente vive, inclusive aí, né, com o passar do tempo, a gente tá aprendendo muita coisa, que as pessoas estão se transformando, os negócios estão se transformando, e a gente tem coisas que a gente de repente não conhecia antes e que agora a gente está se aprofundando nos assuntos, e tudo bem. Sim. E aí é que eu falo que as gerações, elas de fato são diferentes. São diferentes, a gente tem que entender. Sim. Né? E muitas pessoas não conseguem enxergar essa diferença. E por isso que o respeito tem que estar ali em primeiro lugar. Sim. Porque tudo bem. Sim. Você não vai conseguir nada se eu quiser impor algo a você. Eu acredito que tem que ter nas empresas essa diferença de gerações. Por quê? Você pega o mais experiente para que ele aprenda as inovações com os mais jovens. Com os mais jovens. E o mais jovem, que tem a inovação, vai aprender com as experiências dos mais velhos, que já passaram por coisas que eles não têm idade ainda para saber. Então, na verdade, não tem que ficar se bicando, pelo contrário, tem que se unir, porque aí a gente consegue construir algo muito melhor. Também acho. Entende? E como eu até falei no início, as grandes empresas têm programas disso. Quando eu dou esse treinamento de gerações, eu entrego para os líderes um PDF com diversos tipos de atividades para fazer integração. As gerações. Que legal! E até aconteceu uma coisa interessante no final do ano, porque eu dando esse treinamento numa empresa e as líderes falaram assim: menina, deixa eu te compartilhar uma coisa. Os mais jovens não querem participar de amigo oculto. Sério? Pessoas. Sério. Pessoas. Tem que lidar com pessoas. Não quer. Isso assusta. Tem que falar da pessoa. Para você falar de alguém, você tem que conhecer ela, você tem que se conectar com ela. Entende? E aí eu pensei, caramba, que engraçado, né? E elas são, na verdade, elas nem são da X, elas são da Y. Mas tem um grupo bom lá de Z, de geração Z. E aí, o da geração Z não queria. Não quer, tem medo de gente. Exato. E não tem jeito. Porque a máquina a gente domina. Sim. A pessoa, a gente não sabe o que vai sair dali. Exatamente. E aí eu vejo que cada vez há mais necessidade de ter esse conhecimento dentro da escola. Sim. Como vários conhecimentos aqui, a gente tem falado em todos os nossos episódios, que a gente sempre traz um assunto que a gente sente falta, que a gente não teve lá atrás, quando a educação é fundamental. Sim, exatamente. Eu tô lendo um livro, né, O Pai Rico, o Pai Pobre, e lá ele cita isso, que o pai pobre queria que ele tivesse a educação formal. E o pai rico não. Não que ele não acreditasse que a educação fosse ruim, mas ele entendeu que outros tipos de educação talvez traria mais experiência. Então, ele acompanhou o pai rico em várias reuniões de negócios. Então, ele ouviu advogados, contadores, várias pessoas experientes com diferentes tipos de conhecimento que ele pôde botar em prática na vida dele. E aí isso fez total diferença. Estar em rodas diferentes, de conhecimentos diferentes, fez total diferença na vida dele. Se permitir, né? Mas às vezes a pessoa só quer estar com quem tem a mesma opinião que ela. E aí o que acontece? Você vira parte de uma manada. Isso. E aí você não tem a mente aberta, você não morre ali, ver por outras óticas. Entende? Por exemplo, eu já trabalhei com uma empresa que o dono nunca foi funcionário. Você acha que ele consegue se colocar no lugar do funcionário? Claro não. Agora, se você já foi funcionário e vira dono de empresa, você sabe as dores de ser funcionário. O medo de perder um emprego, de falar alguma coisa.
Percebe? Então você às vezes tem que se colocar lá naquela posição. Lembra que tinha um programa que tinha isso, né? Que o dono da empresa se disfarçava e ia trabalhar, já ouvi falar. verdade. na fábrica, que é para sentir. É, Porque o cara às vezes nunca viveu. tinha isso sim, que ele chegava como um funcionário novo. Exato. Uhum. Então isso é fundamental. Essa pessoa que não tem, peraí, deixa eu entender, deixa eu ouvir, sabe? Com qual é a percepção dele, porque a visão de mundo dele é totalmente diferente do outro. Então isso é muito importante. Então, eu sou aquela pessoa que trago verdade, né? E quando eu entro numa empresa, eu falo, tá preparado para mudar? Porque você vai mudar. Para sua empresa mudar, você vai mudar. E começa sempre pelo dono, pelo líder. Sim, de cima para baixo. Isso é outra máxima que eu tenho. É de cima para baixo e de dentro para fora. Por isso que eu trabalho primeiro a mudança, o desenvolvimento pessoal. A mudança de mentalidade e depois vamos para a parte estratégica. Eu estava lendo outro dia também algum livro que falava, não adianta você ter uma equipe, tá dando errado, mandar a equipe toda embora, contratar uma nova equipe se o líder continua sendo o mesmo. Primeiro você tem que tirar o líder dali, Sim. Colocar um outro para ver se a equipe realmente tem problema. É isso. Na verdade, eu sempre busco desenvolver, né? Sabe aquela coisa de eu acredito nas pessoas? Eu acredito. E aí eu tento, né? Todos correspondem? Não. E para mim, assim, o que para mim é eliminatório totalmente é caráter. Mentiu, não tem como você confiar numa pessoa que mente, numa pessoa que esconde. E eu falo, manda embora. Disponibiliza, mais bonitinho. Disponibiliza. Esse eu já aprendi com A gente você. já falou isso aqui nesse já podcast. Usei, citando não o seu nome, mas uma amiga. Citei que uma amiga me ensinou. Disponibiliza para o mercado. E aí eu li de novo uma coisa falando sobre isso. Não sei se foi nesse livro do Pai Rico, Pai Pobre. Que é o seguinte. Quando a pessoa ela comete um erro, por mais que seja uma mentira, ela é muito mais confiável naquilo do que se ela nunca tivesse cometido o erro. Porque você nunca deu aquele poder para ela. Você não sabe se ela é passível de errar ou não se ela tiver aquele poder. Entendeu? Então, por exemplo, ela escorregou. Dá uma segunda chance. Escorregou de novo, tchau. Mas se a pessoa nunca escorregou de nada, você não sabe se ela tivesse a chance de escorregar, se ela ia escorregar. Então, essa pessoa, você não sabe se ela é confiável ou não. Sim. E muitas vezes ela não fala, né? Ela já faz. Porque o ser humano Mas tem medo, né? é imperfeito. E tem medo do que pode acontecer. Eu hoje estava tratando com uma pessoa, ela veio me contar uma falha que ela teve. E eu falei, cara, parabéns. Porque você vem e se expõe porque você quer mudar. E arrependida. E aí eu dei o direcionamento do que ela deveria fazer. Aliás, primeiro eu falei, qual foi a raiz? Achamos a raiz. Falei, cuidado com isso, qual a solução? Agora vai lá, senta para conversar, para resolver. É melhor você lidar com uma pessoa assim do que aquela pessoa que fica escondendo tudo, que não fala nada. Sim, não vai assumir. E aí, como você desenvolve ela? Não desenvolve. Entende? Então, a pessoa pode ter o conhecimento que for, mas se ela não tiver caráter, para mim, não tem como. É ruim. Principalmente liderança. Um líder você tem que confiar. Entende? E eu vou te falar, a maioria dos empregadores que eu trabalho, eles ainda ficam, não, mas vão. E aí o problema só vai crescendo. Quando vê, estourou a bomba. Claro que eu não digo bem que eu te avisei. Isso aí Ninguém quer ouvir essa frase. Morto, né? Ninguém. Mas eu já estava vendo lá atrás o que ia acontecer. Entende? É por isso que é tão essencial esse seu trabalho. Sim. Né? Porque as pessoas podem te ouvir e, obviamente, evitar um problema maior. É muito mais fácil quando você tem alguém de fora também. De fora, que não está envolvido emocionalmente. Eu sou mentora de muitas pessoas, mas eu tenho mentores também. Sim, claro. Eu invisto e não invisto barato, eu invisto alto nisso. Entende?
Então, por quê? Porque eu entendo que eu, para o meu negócio também, eu preciso ter pessoas Sim. me direcionando. Entende? Não basta eu fazer o que eu faço com o outro. Por quê? Porque eu estou envolvida de alguma forma. Totalmente, isso é verdade, assim, em tudo. Em tudo. Às vezes a gente está aqui com um problema, a gente fica tão envolvido nesse problema que a gente não consegue trazer a solução. Eu vou compartilhar o meu problema com ela, ela já enxerga esse problema bem menor do que eu estava considerando e consegue me trazer aí uma possibilidade de uma saída para esse problema muito mais fácil do que eu que estava lá dentro. É isso. Sim. A gente precisa, e tudo aqui a gente conversando desde o início, a gente precisa um do outro. E quanto mais você fala do problema, mais clareza você tem sobre ele, mais fácil de você resolver. Uhum. Em qualquer lugar, a gente aqui falando do pessoal e do profissional, inclusive. Sempre. Porque uma coisa tá atrelada à outra, é o que eu falo. CNPJ Tem um forte CPF. não existe se o CPF não for forte. É isso. Verdade. Né? Toda empresa é o reflexo do dono. Fato. Sim. Você tem mais alguma coisa pra perguntar? Ai, peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu ficaria fazendo várias perguntas para Denise, porque é muito bom, a gente não quer que acabe, né? A gente vai emendando um assunto no outro, uma história puxa a outra. E eu conheço a Denise já tem um tempo. A gente já foi até minha mentora, né? Sim. Mas eu queria perguntar se quem quiser te procurar, tô querendo saber qual o meu perfil. Faz seu pitch de vendas. Como é que é? As pessoas podem te procurar só para saber perfil? Sim. Ou você não trabalha mais Na com verdade, perfil? eu tenho até... Lembra que eu falei que o relatório ele tem quase 50 páginas? Sim, eu acho que eu tenho ele, né? Isso, você tem Aham. isso. E eu tenho lá no meu sistema, se você perder. Não, acho que eu tenho também. Mas eu tenho também um que é degustação. Ele sai 2 folhas falando só do seu primeiro perfil. Então, quem quiser acessar, né, tá aqui assistindo, ficou curioso, quer saber pelo menos ali do seu perfil, o primeiro, e aí esse relatório que ele é gratuito, pode me chamar, meu Instagram é @DeniseBrant. E aí você me chama lá no direct que eu te envio o link. Mas se você quiser realmente dar um salto na tua vida pessoal e profissional, aí eu indico fazer o completo. Aí aproveita, compra o seu, do marido e do filho, né? Ou da empresa, né? Inclusive, quando eu faço assim, para toda a empresa, né? Eu faço um pacote diferenciado e aí eu monto um DNA organizacional. É para você entender se na tua empresa tem mais dominante. Tá precisando de conforme. Ai, tal que barato! setor. Isso é muito legal, muito interessante. Em algumas empresas eu falo para no crachá colocar qual é o perfil. Porque quando eu vou falar com a Nath, eu já sei como tem que ser a minha comunicação. Se ela é conforme, se ela é estável. Legal, Isso interessante. Antes de eu chegar para abraçá-la, vi um conforme já no topo. Né? Então eu dou esse treinamento para toda a equipe. que legal! Né? Isso é E bem. faço o perfil comportamental também. Nossa, Isso pode ajudar, inclusive, numa contratação, né? Olha, aqui tá um buraquinho porque a gente está precisando fazer essa roda aqui Sim. girar. Inclusive, por exemplo, se a pessoa quer contratar para uma determinada função, ela sabe que aquele perfil ela não vai contratar. Ela tem que procurar pessoas daquele outro perfil. Sim, é exatamente isso. Na hora de construir o cargo, você tem que saber qual tipo de perfil melhor para cada tarefa, para aquela posição ali. Isso é muito legal, porque a gente estava aqui falando de perfil, ou seja, você aí, empresário, que também está precisando de analisar a sua empresa, a Denise também, ela faz esse trabalho nas empresas. Sim. E assim, para mim é muito gratificante, né? Porque o retorno é sempre
Maravilhoso. A gente saber que pode ajudar solucionando um problema que, de repente, aos olhos do empresário, não teria solução, Sim, mas a gente precisa de ajuda é isso. e consegue a solução. Sim. Verdade. Quero agradecer a sua participação. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. E aproveita, fala pro público de novo o seu perfil, sua rede social. Eu vou colocar aqui embaixo, mas pode verbalizar também, vai ter na descrição. Então, você me acha em @Denise Brant, lá no Instagram. Tem no YouTube também o canal Denise Brant, que tem lá também eu tenho um podcast que eu entrevisto grandes líderes. Esse ano já volto aí com força total, com empresários aqui do Rio de Janeiro. Então é só me buscar lá, conteúdos maravilhosos para impactar aí a tua vida e os seus negócios. Ótimo. Ótimo. Mônica, onde que a gente pode te encontrar? Bom, vocês podem me encontrar aqui, né? Aqui, ó, Poder Pode. E também na M2CP Gestão, onde tem aqui o @M2CP Gestal, sem o tio, que a gente trata de serviços mais específicos. Eu já tava olhando pra lá, Thiago. Poxa. Então, vocês vão me achar aqui no @M2CP Gestão. E agora, Nath, onde que as pessoas podem te achar? Bom, vocês podem me achar no @NathSampaios. E marca registrada. Finalmente! Isso aí. Aqui todo mundo tem que ter marca registrada. Verdade. Entrou aqui, conversou com a gente, já tem. É que vocês não estão vendo, mas tem uma outra aqui, ó, uma outra ouvinte e um outro ali atrás do aparelho todo que fica aqui com a gente. Mas é isso aí, gente. A gente quer agradecer. Assistam, por favor. No próximo a gente vai trazer mais novidades. Fiquem com a gente. Qualquer dúvida vocês podem escrever para o Poder Pode. A gente também responde vocês. Se quiser patrocinar nosso podcast também, entre em contato com a gente no direct. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Se inscreve lá, gente. Seguir nosso perfil. Segue, comenta, coloca lá alguma informação que vocês achem necessárias. Informações sempre são bem-vindas. E principalmente acompanhe a gente, que toda semana tem novidade, né? De 15 em 15 dias. Mas a gente publica toda semana. Ah, não, todo dia. Todo dia. Todo dia. Tchau, Gente, até a próxima. Tchau.